Olá, pessoal! Vamos agora para mais uma questão. E aqui no nosso exercício 7, nós temos uma viga já bem conhecida, né? Mas o legal dessa questão é justamente essa carga, essa força aqui que está sendo aplicada nesse ponto, que é justamente uma carga inclinada. E aí a gente vai ter que fazer a decomposição dela para colocar ela no F2. Então, vamos lá no programa. Então, aqui a gente tem o F2, né? E aí, como sempre, nós vamos ativar o grid, o snap. Vou agora colocar esse arquivo aqui para o lado, para eu poder visualizar. Pronto. Com o grid e o snap ativado, eu vou começar inserindo as minhas vigas, como sempre. Eu vou partir aqui do meu ponto de origem. Esse daqui é uma preferência minha, a partir do ponto de origem, mas você pode estar partindo de qualquer ponto. E agora eu vou desenhar minha primeira barra, que tem 4 metros. A segunda barra tem 3 metros. E aí a terceira barra tem 1 metro, a quarta também tem 1 metro e a última tem 2 metros. Essa que para sair do comando, clico na tela para tirar a seleção. E aí eu venho agora colocando os meus apoios, né? Nesse meu primeiro ponto, eu tenho um apoio de primeiro gênero. Então, está restringindo o movimento apenas aqui na vertical. No meu, aí vem segundo, terceiro, quarto. Então, aqui no meu quarto ponto, eu vou ter um apoio de segundo gênero. Então, eu vou restringir meu movimento tanto em Y quanto em X. E venho aqui para aplicar, beleza? Tendo colocado meus apoios, agora eu vou colocar os carregamentos. Então, nesse meu trecho daqui até aqui, né, do ponto A até esse ponto aqui, eu tenho um carregamento distribuído uniforme de 1 tonelada por metro. Então, eu vou selecionar esses elementos. Opa. Então, lembrando aqui da seleção, né, pessoal? Tudo que estiver contido dentro do retângulo vermelho, ele é selecionado. E tudo o que for tocado pelo retângulo verde, ele também é selecionado. Então, precisa estar contido dentro do vermelho, que é justamente aqui da esquerda para a direita. E o verde é da direita para a esquerda. Então, aqui com nossos elementos selecionados, eu venho aqui em carregamento uniforme, vou criar um carregamento, denominar esse carregamento aqui de Q1. Então, Q1 é o meu primeiro carregamento. O meu primeiro carregamento, ele está em tonelada por metro, né? Então, vou vir em Options, Units and Number. E agora eu vou fazer a alteração. Então, aqui a minha força eu vou colocar em tonelada. Momento, tonelada força metro. Carga distribuída também, tonelada força por metro. Eu vou deixar esses algarismos significativos aqui mesmo. Dar um OK. E aí aqui já foi feita a conversão. Então, eu vou colocar o valor do meu carregamento, que está de cima para baixo. Então, é menos 1 tonelada força por metro. E aí eu aplico, já como já está selecionado os meus elementos, basta eu vir aqui para aplicar essa configuração nos elementos selecionados. Tendo feito isso, agora falta colocar o meu segundo carregamento distribuído. Então, eu não posso mais utilizar o Q1, né? Porque o Q1 tem o valor de menos 1. Então, eu tenho que criar outro carregamento. Vou denominar de Q2. Aqui, Q2, então Q2, ele tem a magnitude, tem um valor de menos 2 toneladas forças para baixo, né? Menos 2 toneladas por metro de cima para baixo. Então, é negativo. E aí, eu vou selecionar meus elementos. Nesse caso, eu posso, né, estar fazendo daquela forma, com o retângulo vermelho, ou posso também estar utilizando aqui o meu retângulo verde. Com os elementos selecionados, eu venho aqui e aplico. E aí, quando eu aplico, o tamanho desse carregamento aqui também na tela, a visualização dele muda, né? Porque nós colocamos um carregamento que, no caso, é maior. Dessa forma, ele ficou reduzido o seu tamanho para ter uma proporção na visualização. E o que falta? Falta as nossas cargas pontuais. Então, aqui eu tenho uma carga pontual e aqui eu também tenho uma carga pontual. Essa daqui é mais fácil, né? Nós já sabemos fazer. Nós vamos vir aqui em Nodal Forces e vou criar a minha primeira carga. Eu vou denominar de P1. Então, P1 tem o valor de menos 3. Menos 3, porque é de cima para baixo. E vou aplicar no nó selecionado. Aí aqui, nesse ponto, a gente tem, né, uma situação diferente. Vou mostrar aqui para vocês. Então, nesse ponto aqui, eu vou ter que fazer a decomposição de forças, porque no F2 eu não tenho como colocar essa carga inclinada.
Então, como é que nós vamos fazer? Peguei aqui um lapisinho. Nós vamos fazer a decomposição dessa força, assim como uma decomposição de vetores. Então, aqui, seguindo a regra do paralelograma, né? Uma força aqui eu tenho um vetor inclinado. Então, a decomposição dele, né? Ele, no caso, vai ser a resultante da soma desses outros dois vetores. Então, eu tenho um vetor no eixo de x e também tenho um vetor no eixo, aqui no eixo de y, e eu também tenho um vetor aqui no eixo de x, né, pessoal? Então, pegando essa nossa carga aqui inclinada, eu vou ter que ela é resultante da soma de outros dois vetores. Então, de um vetor no eixo aqui de x e de um vetor aqui no eixo de y. Beleza, pessoal? Então, essa daqui é a nossa decomposição de vetores. Esse meu vetor aqui, né, que eu vou denominar de f de x, e esse daqui de f de y, são os dois vetores que somados eu tenho essa minha resultante, que no caso eu vou denominar de FR, e FR possui o valor de 4 toneladas. Então, percebam que esse f de x aqui, ele vai ser o mesmo, né? Se eu fizer a transposição aqui, se eu mudar ele aqui de lugar, né? Então, esse f de x, se eu deslocar ele aqui para baixo, ele vai ser o mesmo aqui embaixo. E aí, eu vou ter esse meu triângulo. Então, eu vou ter um triângulo em que a minha hipotenusa vai ser a minha resultante. Aqui eu tenho a 4 toneladas. Aqui eu vou ter, né, no meu cateto adjacente, já que vem que eu tenho meu ângulo de 30 graus. Então, meu ângulo de 30 graus, aqui ficou bem ruizinho, né, pessoal? Então, o meu ângulo de 30 graus, aqui é meu cateto adjacente, que é meu f de x. E aqui eu tenho meu cateto oposto, que é meu f de y. Então, como é que eu faço para achar o valor dessas componentes, tanto em x quanto em y? E aí eu vou ter que usar seno e cosseno aqui, né? Então, para encontrar meu cateto adjacente, né? Que é no caso meu f de x, eu tenho o ângulo, tenho a hipotenusa e eu quero encontrar o cateto adjacente. Então, aí eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar o cosseno. Então, eu sei que o cosseno de 30 graus vai ser quem? Vai ser justamente meu cateto adjacente, que é f de x, ou x, dividido pela minha hipotenusa, que é 4 toneladas. Dessa forma, eu vou ter que x vai ser igual a quem? X vai ser igual a 4 toneladas vezes o cosseno desse ângulo, vezes cosseno de 30 graus. E aí eu faço o mesmo agora para y. Então, em y, eu vou querer, né, o cateto oposto, eu tenho o ângulo e eu tenho a hipotenusa. Então, eu vou utilizar o seno. A relação trigonométrica agora vai ser do seno. Então, o seno de 30 graus vai ser igual ao meu cateto oposto sobre a hipotenusa, 4t. Então, o seno de 30... então, o meu cateto oposto, né, que é o meu f de y, vai ser justamente a minha força resultante vezes o seno desse meu ângulo. Seno de 30 graus. Certinho, pessoal? Então, a gente vai colocar agora esses valores lá no F2. Então, 4 vezes o cosseno, deixa eu fazer aqui na calculadora. 4 vezes o cosseno de 30 graus é igual a aproximadamente 3,46. E 4 vezes o seno de 30 graus é igual a 2. Beleza? Vamos lá. Pegar aqui, colocar aqui para o lado. Então, aqui nesse nó, nós vamos fazer outro arquivo. Então, eu vou vir aqui, criar um novo arquivo, denominado de P2. E aí, eu vou ter valores tanto em x quanto em y. E aí, percebam, olha, aqui, o meu valor em x, ele vai estar nesse sentido.
Então, ele vai estar nesse sentido aqui. Dessa forma, quando nós temos um vetor nesse sentido, no eixo x, no F2, é dado como positivo. Se fosse no sentido contrário, né, da direita para a esquerda, aí seria negativo. E aí, o nosso vetor no eixo y, ele vai estar de cima para baixo. Então, ele é negativo, como nós já sabemos, porque no F2, positivo é quando está de baixo para cima. Então, o valor em x, né, que nós encontramos, que é justamente 3,46, é um valor positivo, 3,46. Porém, o nosso valor em y, como está de cima para baixo, é um valor negativo. Então, é menos 2 toneladas força. E aí, com a configuração já feita e o nó selecionado, nós podemos vir aqui para poder aplicar a configuração. Perfeito. A nossa decomposição já foi feita e ela está sendo aplicada no nó. E agora, o que é que falta para a gente? Falta a gente definir os parâmetros do nosso material. Eu vou apenas importar aqui de uma questão já feita. Então, vou importar aqui do X, exercício 6. E vou aplicar para todos. Vou agora definir as propriedades da minha seção transversal. Vou importar também aqui do exercício 6. E vou aplicar para todos. Beleza? Agora, vamos salvar. Esse daqui é o nosso exercício 7. E salvei o meu arquivo. Anteriormente, então percebam que agora eu tenho, né, o diagrama de esforços axiais. E anteriormente eu não tinha esse diagrama, porque eu não tinha nenhuma força inclinada, então eu não tinha nenhuma decomposição de forças que me permitissem ter essa força na horizontal. O que é diferente de agora, porque eu tive que fazer essa decomposição, e aí eu tenho essa força aí no eixo de x. Então eu tenho os esforços axiais presentes nessa minha barra. Aqui eu tenho o meu diagrama de esforço cortante. Então, aqui começa em 13,81 no ponto A e termina aqui em 0, né, no ponto B. Opa! Aí eu venho agora para o diagrama, né, de momentos fletores. Então, nossos diagramas eles estão correspondentes com os diagramas das questões que foram apresentados aqui no arquivo. E a nossa decomposição ela foi feita da forma correta. Percebam que aqui eu tenho uma junção, né? Então, é uma junção dos dois números, que é tanto do momento aplicado aqui do momento que eu tenho aplicado nesse ponto, que é um dos pontos que nós colocamos na nossa estrutura, quanto o momento que é correspondente ao momento máximo desse meu gráfico. Então, para eu poder visualizar direito os valores, eu preciso dar um zoom, eu preciso dar uma proximidade. E aí, para dar esse zoom, eu posso estar fazendo isso com o screen roll do meu próprio mouse, né? Ou então eu posso estar utilizando aqui alguma das ferramentas de zoom, né? Eu posso estar aqui aumentando, ou eu posso aqui estar selecionando uma área desejada de onde eu preciso dar essa maior visualização, esse zoom maior. Beleza, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima questão. Só mais um ponto. Caso vocês queiram ver as reações de apoio, vocês podem vir aqui em Display e Reaction Values. Aqui nós temos as nossas duas reações de apoio, tanto nesse primeiro apoio, que é o de primeiro gênero, quanto no de segundo gênero. E aí, no de segundo gênero, né, que eu tenho reações tanto na vertical quanto na horizontal, eu vou ter também essa reação aqui no meu eixo X, que é justamente o valor daquela minha carga que está sendo aplicada aqui nesse ponto. Beleza? Até a próxima questão e até logo.